Essa minha participação no OPET tem dois focos, três focos eu vou dizer. O primeiro foco foi de ser um pensador dentro do OPET, de traçar algumas linhas, de discutir os grandes princípios, o projeto político-pedagógico do Grupo OPET, que eu fiz isso com eles, porque o projeto não é de uma pessoa só, a gente faz em grupo e tal. Então esse foi o primeiro foco. O segundo foco era a preocupação de que o material que nós produzíssemos fosse coerente com o projeto. Quer dizer, se o projeto busca um modelo de construção de conhecimento, eu tinha que ter um material. Então, por isso que eu entrei na editora OPET, como o consultor que dá a linha, que conversa com os autores, que lê o material, diz: você não está escrevendo dentro da linha da construção, você está escrevendo na linha da simples reprodução da informação. Diminua a informação, coloque mais situações, problemas complexos em que o aluno é obrigado a discutir. Dê mais sugestões, manda ele buscar no Google, manda ele buscar outra informação. Quer dizer, o material tinha que ser coerente com a proposta pedagógica. Agora, não basta você lhe mandar o material, porque nem sempre os professores tiveram na universidade um preparo suficiente para pegar um material e ir em cima do modelo. Então precisava alguém ir para o campo, e essa é a minha participação mais forte. Eu estou adorando de vir. Mas você vai para grupos pequenos. Hoje aqui uns 20 pessoas. Semana passada uma outra lá tinha 26 pessoas, que eu dei 4 horas de palestra para eles. Mas eles vibraram: professor. Eles tinham medo de me perguntar, dizendo assim: mas professor, o senhor é professor? Eu falei: nada, sou que nem vocês, né? A gente está em busca exatamente desse movimento de pequenos grupos que são o fermento. Quando eu dou palestra para 1000 pessoas, eu olho para aquelas 1000 pessoas e penso: quantos desses vão realmente se interessar? Quantos desses dizem: isso é babaquice, só falta 10 anos para me aposentar, por que eu vou começar a mudar minha cabeça, mudar meu modelo? Não, esse movimento que eu tenho feito no OPET, às vezes é cansativo, porque são horas de carro, horas de trabalho, de avião. Mas por que isso me realiza? Me realiza porque era tudo que eu estava buscando: semear a boa semente. E eu sei, porque o Cristo já disse há 2000 anos atrás: a gente semeia, uma parte cai na terra boa e produz, outra parte vai cair na beira do caminho e não produz nada, outra ia produzir, mas sufoca a boa semente, quando diz assim: isso seria tão bom, mas vai dar trabalho, mas eu tenho que estudar. Então tem professor que sufoca e não quer boa semente. Tem outros que acham: estou cansado disso aí. Outros vão dizer: vamos mudar. Então, se a gente conseguir um grupo pequeno que muda, aos poucos, cada um mudando. Por quê? Eu não tenho ilusões. A gente não muda um país inteiro como esse de uma vez, e nem por decreto. Não adianta o governo baixar: agora quero todo mundo competente. Não tem como, porque isso é um processo. Então esse nosso trabalho e essa minha alegria é porque eu participo naquilo que me parece que é o coração do processo educativo. Onde que está o coração do processo educativo? Posso mudar de modelo, posso mudar de material? O coração, sabe como se chama? Formação do professor. Tudo depende do professor. Um excelente professor, até com um material mediano, ele resolve. Agora, um medíocre professor, se entrega uma Ferrari, entrega um material de primeiríssima, ele não dá conta. Então nós temos que preparar o professor, dar suporte para ele, ir nas unidades, ir com os professores. O grupo da OPET leva os seus técnicos e diz: professor de matemática, vamos fazer a reunião de matemática, vamos professor de ciência. Os nossos consultores vão nas escolas, vão nos nossos parceiros com esse intuito: preparar o professor, que é o foco. O professor preparado, vamos cuidar do nosso material para que seja perfeito, mas esse material tem que seguir a nossa proposta pedagógica, a construção interativa do conhecimento em busca do desenvolvimento de competência. Professor competente usando material competente numa proposta que prepara pessoas competentes. Há uma grande preocupação do Grupo OPET em fazer uma mudança epistemológica na educação. O que significa isso? É uma mudança de visão. O que é o conhecimento?
O conhecimento não como uma descrição de mundo, e sim o conhecimento como uma representação de mundo. Se é uma representação, a cada época, a cada grupo vai mudando a sua concepção. Mas nessa mudança de visão, mudança de modelo, o aluno sempre tem um novo desafio. E não vai repetir o que deve responder há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás. É um novo desafio dizer, e hoje, como é que isso é contextualizado? E hoje, com os novos recursos? E hoje, com a internet? Como é que nós vamos fazer do novo cidadão aquele cara capaz de construir conhecimento e, sobretudo, eu acho que aqui está a chave, que eu diria, do modelo OPET, não é fazer do aluno um depósito de informações. Ele tem que ser o gestor da informação. Bom, de tudo que nós falamos até agora, existe um pano de fundo. E no projeto pedagógico da UPET, tem um item lá que chama um dos grandes valores do projeto pedagógico, que chama a escola cidadã. Então, a grande busca da UPET é a formação para a cidadania. Então a pergunta, o que é um cidadão? O cidadão, para mim, é aquele que tem um comportamento ético, e ética como pano de fundo em toda a sua competência. E quando você me pergunta, qual é a diferença entre moral e ética, porque todo mundo faz a confusão, o que é moral, o que é ético? Eu explico. Moral é tudo que é regra estabelecida no convívio social. Moral. Tem punição para quem descumpre. A ética, no entanto, é o conjunto de princípios e valores que regem a vida em comunidade. Ética não tem punição. Ética é o respeito à pessoa. A ética responde à pergunta. Quando você quer saber se está agindo eticamente, você pergunta, qual a consequência do meu ato? Se a consequência é boa para quem se dirige ao ato, é ético. Se não é boa, é antiético. Professor, você prepara a sua aula? Sim. Por quê? Tem medo de punição? Não. Então não prepara por questão moral, você prepara por ética, respeito à pessoa. Então vamos agora associar ética com aquilo que eu falei antes sobre a competência. Um professor tem de ser competente no nosso modelo por uma questão ética. Sabe por quê? Se ele for medíocre, qual a consequência da sua ação? Vai formar pessoas medíocres, por isso que é antiético. Se o professor for competente, vai formar pessoas competentes. Olha a ética em jogo. Qual a consequência das minhas ações? Então o professor vai estudar sim, por quê? Por uma questão de ser mais competente, portanto mais ético. Então ele não diz, se eu não estudar o pessoal vai reduzir meu salário. Não é pelo salário. Aluno também não sabe muito, não quer muita coisa. Por que eu faço o máximo de esforço para tornar meus alunos competentes? Por uma questão ética. Qual a consequência dos meus atos? Então a cidadania está perfeitamente ligada à ideia de qual a consequência dos meus atos. Se ele compreendeu que ser cidadão é cooperar com os outros, ser cidadão é respeitar o outro, isso tudo é o fundo da ética. O que nós temos no Brasil é excesso de moral e falta de ética, ou seja, excesso de leis e normas e falta de princípios e valores que regem a vida em sociedade. Quando nós tivéssemos formado o nosso cidadão, o nosso aluno, com base na ética, ele não cola. Ele não cola não por medo que vai tirar zero, ele não cola por respeito ao outro, por uma questão de cidadania. Ele não joga coisa no chão, por quê? Por respeito ao outro. Quando ele vai ao banheiro, ele não joga o papel no chão, por quê? Respeito ao outro. Então, se você começa a colocar os valores da ética dentro da escola, você realmente muda o trabalho, o comportamento, voltando para a cidadania, muito mais do que apenas por um comportamento moral, em que ele diz assim, tem polícia? Não. Então eu vou a 140. O pardal, quando vem no pardal eu paro, passou do pardal, de novo. Por quê? Por que parou no pardal? Medo da punição moral. E se ele tivesse ética, ele diria, não, se a velocidade é 80, eu vou a 80, por uma questão de respeito a mim e aos outros.
Usa o cinto de segurança. Aqui não tem polícia, então não usa o cinto de segurança. Não, você usa o cinto de segurança por ética e não por moral, medo da punição. Por isso que a gente insiste muito que a escola tem uma responsabilidade enorme nesse sentido, de formar para a cidadania. Então a escola não é só lugar de construção de conhecimento, de conteúdo, cognitivo. É o conteúdo cognitivo, sim, para ser competente, mas conteúdo de cidadania, que são os valores e os princípios que te levam a ser um cidadão completo. O grande foco do processo de educação na UPET é que o sujeito não deve ter apenas na escola o conhecimento, a informação. Ele vai além da informação. A informação é importante, porque eticamente ele tem que ser competente, mas ele vai além, ele tem que usar a sua competência para a cidadania. Por isso que a gente se preocupa em formar eticamente o sujeito, ou seja, que ele respeite o outro por respeito ético e não por medo de punição. O contexto, ética, pano de fundo, toda a minha ação sempre acompanhada da pergunta: qual a consequência dos meus atos? Por que eu tenho que ser competente? Por uma questão ética. Por que eu cuido do meu aluno? Por uma questão ética. Por que eu trato cada aluno como sujeito e não como indivíduo? Porque cada um é um. E cada um é um, ele tem que ter o respeito de minha parte e dos outros. Isto é a formação para a cidadania.